Glória a Jesus, graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu acho que a gente poderia encerrar, né? E ir para casa, né? Acho que não precisava nem pregar, né? Não tem jeito, né? Não tem como fugir, né? Amém. Irmãos, quero liberar os pré-adolescentes. Está nas suas aulas. Vou convidar os irmãos a estarem de pé. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Amém? Todos encontraram? Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres, e nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu já falaste conosco nos louvores. Ó Deus, te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe na tua casa nesta noite, ó Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa direcionar todas as coisas e que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos e bendizemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O título desse sermão eu coloquei assim: o Deus de misericórdia na casa de misericórdia. O texto que nós lemos, irmãos, ele nos fala de uma cura que o Senhor Jesus realizou, e é um texto bastante conhecido da igreja, daqueles que já caminham no Evangelho. E
nós podemos observar nesse texto, nesses acontecimentos que João narra, nós podemos observar algumas coisas. Veja, irmãos, que no texto que nós começamos a ler, os primeiros versículos, ele nos fala que havia uma festa em Jerusalém. Havia uma festa entre os judeus. Talvez aqui havia uma festa porque era o costume deles, que havia 3 festas que eram instituídas na lei, que era a Páscoa, o Tabernáculo, e uma me fugiu a memória agora, mas eram 3 festas. Da Páscoa, Tabernáculo, Pentecoste, né, pastor? Festa Pentecoste. São essas 3. Então, provavelmente, era uma dessas festas que estava acontecendo, e no texto nós vemos que era o sábado. E o interessante é que Jesus subiu a essa festa, ele cumpriu, enquanto judeu, ele cumpriu toda a cerimônia da lei. Mas interessante que nós lemos que Jesus, ele subiu também a Jerusalém, e o texto já nos fala que à porta da cidade havia esse tanque, próximo à porta das ovelhas, e o tanque chamado Betesda. Veja que esse tanque, o significado do nome era Casa de Misericórdia. E nesse tanque, o texto nos fala que havia uma grande multidão de enfermos. Irmãos, imaginem, havia ali o tanque e os enfermos praticamente de toda a cidade estavam ali buscando uma cura. Veja que não é diferente nos nossos dias. Quando se ouve falar que algo está realizando uma cura em tal lugar, em tal localidade, ali vai muitos enfermos, as pessoas necessitadas, em busca da sua cura, de resolver o seu problema. E havia ali, então, nós vemos uma multidão de enfermos. Uma multidão. O texto fala uma grande multidão. Vamos imaginar, o texto fala que havia ali cegos, mancos, ressecados, aleijados, né? Que era o caso desse homem. A Bíblia fala que esse homem, ele estava ali já enfermo há 38 anos. E eles estavam ali porque havia o pensamento de que, em certo tempo, o anjo descia e agitava as águas daquele tanque, e o primeiro que descesse naquelas águas ia ser curado. E há uma certa discussão a respeito disso, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas muitos concordam que havia sim algo sobrenatural naquele acontecimento. Mas veja, o texto fala que de tempos em tempos descia o anjo que agitava aquelas águas, e somente o primeiro que descesse naquelas águas seria curado. Nós podemos olhar e ver, nossa, que difícil, porque o texto fala que havia uma grande multidão, e esse homem estava ali. Mas nós não vamos falar muito daquelas pessoas ali que estavam aguardando esse movimento para entrar nessas águas, mas nós vamos nos atentar a este homem. Observe algumas coisas sobre esse homem, a sua condição dolorosa. Veja que ele estava nessa enfermidade, a palavra fala, há 38 anos. E essa enfermidade, provavelmente,
era o resultado do seu pecado. Versículo 14 que nós lemos. Quando Jesus diz a ele: vai, já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. É importante nós frisarmos que nem toda enfermidade é causada por um pecado específico, mas há enfermidades que é causada pelo pecado. Isso já é provado cientificamente, que a amargura, a falta de perdão pode causar até câncer. Isso já é provado. Contribui, né? Contribui para isso. E veja que nem toda enfermidade é causada pelo pecado, porém, o fato de nós sermos sujeitos à enfermidade já nos mostra que nós somos atingidos pela queda do homem lá no paraíso, né? Com a queda de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. E aí veio também as enfermidades e ficamos sujeitos à enfermidade. Mas veja, como é que ele estava? Ele havia 38 anos nessa condição e ele estava já sem esperança. Versículo 7, quando Jesus pergunta a ele: queres ficar são? E ele já sem esperança, ele fala: Senhor, não tenho homem algum que me ajude. Ou seja, ele estava falando: não, para mim não tem mais jeito. Eu não tenho ninguém que me ajude. E ele dizia isso no tanque de Betesda. Irmãos, e quando nós não temos nada e ninguém em quem colocar a nossa esperança, nós podemos olhar para Cristo, o nosso ajudador, o nosso sumo pastor. E foi o que aconteceu. Esse homem, e note que Jesus se apresentou a ele e ele não sabia que era Jesus. Ele somente respondeu: não tenho ninguém para me ajudar. E Jesus, ele fala com esse homem. Jesus não fala: eu vou ficar aqui e vou te ajudar a você descer no tanque. Não. Jesus, ele fala: levanta-te, toma a tua cama, o teu leito e anda. Jesus, ele, quando ele quer, ele faz assim, né? É o de repente, imediatamente, porque Jesus estava ali, não era apenas mais um religioso, mas era a própria vida, que as suas palavras são espírito e vida. E aí, esse homem teve um encontro com esse sumo pastor, né, que é o Senhor Jesus. E veja também, irmãos, a posição desse homem, a sua posição humilde. Esse homem estava lá, entre os enfermos, entre os leprosos, entre os aleijados. E o interessante é que ele estava lá, mas ele estava com a sua cama. Por certo, alguém levou ele para lá, né? Porque ele, aleijado, não podia andar, como é que ele ia chegar lá? O máximo que as pessoas podem fazer é querer nos conduzir até a presença de Deus, né? Mas a vida, quem nos dá é o Senhor Jesus. E esse homem teve esse encontro com o Senhor Jesus. E veja, ele não tinha mais vergonha de ocupar aquele local. Ele não se importava mais. Estava ali, talvez num canto, porque não dava tempo dele descer nas águas. Ele já estava conformado.
E assim nós podemos, às vezes, ficar conformados com as dificuldades, com as provações, e nós corremos o risco de nos acomodar e nos conformar, mesmo diante da vida que é Jesus, mesmo diante do autor da vida, que é o Senhor Jesus. E veja, irmãos, se ele tivesse recusado a dar esse passo humilhante de estar ali, ele talvez nunca teria sido curado. O orgulho e a vergonha mantêm as pessoas afastadas do toque salvador do Senhor Jesus. Muitas pessoas não vão até Jesus por causa do orgulho, por causa da vaidade. Não confessam os seus pecados por causa do orgulho, por causa da vaidade. E ficam presas nos seus pecados, ficam presos nos seus vícios e não vão ao Salvador com medo. Não foi o que Adão e Eva fez? Se esconderam do Senhor. Quem pode se esconder do Senhor? Não foi o que Jonas quis fazer, né? Se esconder do Senhor. Mas ninguém pode se esconder do Senhor. E veja, irmãos, e para muitos, Deus ainda está dizendo: até quando vocês não vão se humilhar, não vão aceitar, não vão se arrepender? Foi só quando o miserável publicano ele assumiu o seu lugar como pecador que ele foi justificado. Enquanto o religioso falava: eu faço tantas coisas, eu jejuo tantas horas, tantas vezes, eu oro tantas vezes, eu dou esmola, dou os dízimos, eu faço isso, eu sou uma pessoa boa. Enquanto eu estava fazendo isso, não havia justificação. Mas para o pecador, o publicano, que batia no seu peito e falava: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador, esse foi justificado. Esse desceu justificado. Então nós temos que nos humilhar cada vez mais diante de Deus, reconhecer que somos pecadores, mas não basta só reconhecer, mas se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Não é assim que a palavra diz? Convertei-vos a mim e viveis. Então esse homem, ele estava ali na sua posição humilde, não tinha ninguém para ajudá-lo. E o que nós estamos fazendo aqui a cada dia, se humilhando diante de Deus, se humilhando e declarando, que nós somos pecadores, que nós somos dependentes do Senhor, que nós precisamos da sua misericórdia. E veja também que esse homem, ele fazia um esforço inútil. Ele diz: enquanto eu venho, outro desce antes de mim. Ele havia assumido o seu lugar, ele entre o povo impotente. Ele sabia tudo aquilo que ele fazia, ele não conseguia ir até a sua cura, ele não conseguia. E assim somos nós mesmos não conseguimos, pelas nossas obras, ser justificados. Só somos justificados pelo sangue de Cristo. Agora, Paulo diz: permaneceremos no pecado para que a graça abunde?
Onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas nós permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. É novidade de vida. É uma nova caminhada. Não adianta reunir em templos luxuosos, não estou falando nada contra o templo. Pode ser o templo simples ou pode ser um templo luxuoso e grande. Mas diante de Deus o que vai valer é o arrependimento. Diante de Deus o que vai contar é a nossa humilhação diante de Deus, é a nossa reverência a Deus no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Permaneceremos no pecado? De modo nenhum. Veja o seu esforço inútil. Agora ele está fazendo o melhor que pode, mas o seu melhor só termina em fracasso e decepção. Veja que ele vai ter um encontro agora com um libertador misericordioso. Quando Jesus o viu e soube, disse-lhe: queres ser curado? Enquanto os judeus estavam celebrando as suas cerimônias, Jesus vai aos enfermos, pois os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Veja que a palavra diz: quando Jesus o viu, não o homem viu a Jesus, ele não conhecia Jesus, mas possivelmente também ele não tinha ouvido falar de Jesus, mas foi Jesus que viu ele na sua necessidade. Entre tantos aqueles enfermos, aleijados, e Jesus viu a necessidade dele. Assim foi conosco. E talvez aqui nessa noite há muitos que entraram aqui cegos espiritualmente, aleijados espiritualmente, que não conseguem caminhar na presença de Deus, não tem força, não tem vigor espiritual, não tem fé. Mas o Deus de misericórdia está presente. Assim como Jesus e olhou para aquele homem, e a pergunta que Jesus fez: queres ficar são? Parece lógica, né? Mas Jesus já conhecia a vida daquele homem. Jesus já sabia o quanto que ele tinha sofrido. A palavra fala 38 anos, porque ali estava Jesus, o Deus onisciente, o Deus que conhece a nossa vida, o Deus que conhece cada momento da nossa vida, cada pensamento nosso, cada intenção, cada desejo, cada sonho, cada projeto. Jesus conhece a nossa vida. E Jesus, ele chegou e não julgou aquele homem. A intenção daquelas pessoas ali era somente ser curada. Mas Jesus, sabendo disso, não julgou aquele homem. E ele se apresenta àquele homem ali. Jesus, ele conhece, irmãos, o caminho daqueles cujos espíritos ficam sobrecarregados. Este homem esperava um momento, né, uma época conveniente, mas não era disso que ele precisava. Muitas pessoas hoje ficam esperando, talvez, quando for em tal igreja e ter aquele movimento e alguém trazer uma revelação para mim e eu vou ser curado. Mas Jesus não fez assim. Jesus estava ali e deu a ordem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele precisava de alguém para salvá-lo de onde ele estava.
de como ele era. E Cristo se apresentou para fazer isso. Imagine se fosse outra pessoa falando isso para aquele homem. Chegasse para aquele homem e falasse: levanta, anda. Seria talvez uma zombaria. Mas quem estava falando ali era Jesus, o Filho de Deus. E quando ele respondeu: Senhor, não tenho homem algum, ficou claro que ele não sabia quem estava ali falando, pois aqueles que são salvos por Cristo não precisam de outro homem. Os salvos não precisam de outra pessoa, de um profeta, de um super profeta. Os salvos, eles já têm Jesus, já têm a vida. E veja, irmãos, que ele teve então assim o seu chamado pessoal. Jesus disse: levanta-te, pega o teu leito e anda. Esse chamado certamente deve ter chegado a ele de uma forma surpreendente e repentina, porque ele não estava aguardando isso. Ele não estava aguardando. Ele não caminhava há 38 anos, mas há sempre algo inexplicável na pessoa e na palavra do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele desperta a expectativa em nós. Nós temos expectativa de que Jesus vai fazer algo. Nós viemos à casa do Senhor com expectativas. Nós caminhamos na presença de Deus com expectativas. E Jesus, ele faz muito mais além do que nós pensamos e pedimos. Esse homem, ele queria ser curado, e Jesus perdoou seus pecados e deu a ele uma nova caminhada. Mesmo ele não pedindo isso, ele não queria isso, ele queria ser curado. Jesus, ele faz muito mais do que nós pensamos e pedimos, porque ele é Deus. Porque se ele for fazer tudo que nós pensamos, vai dar tudo errado, né? Tudo que nós queremos, tudo que nós almejamos, porque nós somos falhos. Nosso pensamento é limitado. Nós pensamos limitadamente, mas Jesus, ele sabe muito mais, né? Infinitamente mais do que aquilo que nós merecemos. Esse homem estava ali na beira do tanque e, motivado pelos seus pecados, que foi o próprio Jesus que falou isso, a religião olhava e falava: aqueles ali, o destino deles é a morte, é ficar ali até morrer. E é assim que o pecado faz. O salário do pecado é a morte. Mas aí vem Jesus, o dom da vida. Jesus é o dom da vida. Assim éramos nós. Estamos fadados a morrer e ser condenados. Mas a misericórdia de Deus, ela vem e nos dá não aquilo que nós merecemos. E a graça de Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos. Nós, com os nossos pecados, nós merecíamos a morte. Mas Jesus nos dá vida, e vida em abundância. Muitos interpretam essa vida em abundância como uma vida plena aqui de riquezas, de facilidades. Mas não, essa vida abundante é uma vida de alegria, de paz, de plena comunhão com Deus. A teologia da prosperidade usa como a vida abundante nessa vida aqui.
somente nessa vida. Se você é filho do rei, você vai ter que comer o melhor dessa terra e vestir o melhor dessa terra. Isso é teologia da prosperidade. Crente fica enfermo, crente fica desempregado, crente passa dificuldades. Não é verdade? Só que a diferença é que nós passamos tudo por aqui, tudo dificuldade, problemas, mas com alegria e com a paz do Senhor, que excede todo entendimento. E no porvir, nós teremos o galardão, a paz plena, onde não haverá mais pecado, não haverá mais dores, não haverá mais lágrimas. O nosso alvo é a eternidade. E esse homem, ele teve uma mudança. Ainda falando do chamado, ele teve esse chamado. E ele tomou a sua cama, levantou e foi andando. E veja que ele teve também uma mudança imediata. E imediatamente o homem ficou são. O texto fala: logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Ele acreditou na palavra do Senhor, agiu sobre a autoridade dela e descobriu a sua feliz experiência, que havia recebido a bênção pela qual tanto ansiava. Ele conseguiu isso não trabalhando, não se esforçando ou lutando, mas simplesmente acreditando. A mudança operada nele foi repentina e completa. E imediatamente foi curado. Veja que a salvação, irmãos, o ato da salvação, da conversão, ela é imediata. A palavra diz: se hoje ouvirdes a sua doce voz, não endureçais o vosso coração. Há um outro texto também que Jesus fala: hoje veio salvação a essa casa. Ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação, a conversão, ela é imediata. Agora, o processo de santificação, ele vai acontecendo nas nossas vidas. E aquele homem tomou sua cama e foi, e ele pôde testemunhar. Ele partiu e disse aos judeus que Jesus o curou. E ele não conhecia que era o Senhor Jesus. E ele fala: aquele homem que me curou, ele mandou levar a minha cama. E os religiosos culpando ele porque era sábado e não podia fazer nenhum trabalho, e ele estava levando a sua cama. Mas aquele homem não queria saber mais se era sábado, o que tinha acontecido, porque ele tinha sido curado. Havia 38 anos e ele foi curado. E os religiosos falando que ele não podia levar a sua cama, e ele ficou naquele impasse, né? Ele se apresentou aos religiosos. Depois ele se encontra mais uma vez com Jesus, e Jesus, ele se revela a ele. E Jesus, ele fala: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E ele pôde testemunhar. Depois o texto fala: aquele homem foi, anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Ele agora conhecia o Senhor Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Irmãos, qual é a nossa condição hoje, espiritualmente falando? Se você entrou aqui fraco,
cansado, aleijado, não pode andar espiritualmente, cego, não consegue enxergar o Senhor Jesus, só consegue enxergar uma religião. Hoje mesmo nós podemos ser curados. Hoje mesmo você pode sair daqui sarado, restaurado. E essa é a vontade do Senhor Jesus. Veja, Jesus poderia estar lá somente fazendo os rituais lá da lei, mas Jesus, ele foi para o meio dos leprosos, dos aleijados, dos doentes. Jesus está aqui conosco. Somos fracos, limitados, aleijados espiritualmente, não conseguimos caminhar direito. Não é assim, irmão? Um dia estamos bem, do outro já parece que nós não somos nem crente. Recebemos uma bênção no domingo, é assim. Aí na segunda, aí na terça, daqui a pouco você já está. E assim somos nós. Mas Cristo, Ele olha para nós. Assim como Ele olhou para aquele homem e teve compaixão. E viu, né? Jesus olha para nós como que um raio-x da alma, né? Ele enxerga o nosso interior, Ele enxerga o nosso coração, Ele enxerga toda a nossa vida. E Ele não nos julga, mas Ele nos oferece o seu perdão, nos oferece a sua graça, nos oferece a sua misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, onde nós estaríamos? Porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. É momento de nos humilharmos mais diante de Deus, nos humilharmos mais diante daquele a quem tanto nos amou e nos ofereceu a sua graça, a sua misericórdia. Irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. Hoje, se ouvirdes a sua doce voz, não endureças o seu coração. É hoje. Deus quer agir na sua vida. Não importa o tempo que você tem lutado, não importa o tempo que você tem sofrido com algo, o Senhor conhece, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada coração. E Deus nos deseja, olha o que eu falei errado e falei certo. Deus nos deseja, Ele deseja estar mais próximo, que nós estejamos mais próximos a Ele. E Jesus desejou estar naquele lugar. Ele poderia desejar estar bem lá com os religiosos e nem chegar perto dos leprosos, dos doentes. Mas Ele desejou estar com os doentes. Ele desejou estar comigo, com você. Um dia, Ele deseja estar com você, que você esteja com Ele e que tenha essa comunhão. Que Deus
Nos ajude a compreender e corresponder a essa misericórdia. Não basta compreender, mas é necessário corresponder a essa tão grande salvação. Olha o que esse homem fez. Ele foi anunciar Jesus. Ele agora conhecia Jesus. Agora ele tinha um chamado. Agora ele tinha na sua vida um testemunho. Às vezes nós não vamos ter um testemunho, talvez, de um milagre, de uma cura extraordinária, mas nós temos o testemunho da palavra de Deus, que está disponível a todos nós, de testemunharmos que Jesus Cristo vive, e Ele deseja salvar o homem, Ele deseja se relacionar conosco. Que Deus assim possa nos abençoar, que Deus possa falar aos nossos corações através dessa palavra. Quero orar, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvamos a Ti, Pai. Bendizemos ao Senhor, ó Deus, por tamanha misericórdia, Senhor, que o Senhor exerceu, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Assim como este homem, ó Deus, que não havia esperança para ele, não havia ninguém por ele, assim éramos nós também, ó Deus. E hoje nós não podemos confiar em ninguém, nós não temos ninguém a não ser a Ti, ó Deus. A quem tenho eu no céu, senão a Ti, diz Davi, e na terra não há quem eu deseje além de Ti. Que possamos, ó Deus, também desejar o Senhor ardentemente aqui neste mundo. Ó Deus, nós Te louvamos, bendizemos a Ti, Senhor. Pedimos, completa, Senhor, a Tua obra no nosso coração. Fica conosco, ó Deus. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão, ó Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, ó Deus, e pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te louvamos por tudo, Pai. Nos ajuda a cada dia, Senhor, a ouvir a Tua voz e testemunhar do Senhor, ó Deus. Testemunhar do Teu poder, da Tua graça, Senhor, aos perdidos, aos doentes, aos pecadores, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia. Nós oramos e Te bendizemos assim por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.